Fala, galera, vitória colorada, vitória importante que encaminha a nossa classificação, né, para a final do campeonato. Claro que com todo respeito, ainda tem o jogo da volta, né, mas é uma vantagem muito boa construída que nos dá tranquilidade para esse segundo jogo, né? Um jogo que foi morno, né? Para uma semifinal foi morno, né? O Caxias prometia pressão, enfim, mas o Inter controlou muito bem o jogo, foi senhor das ações, dominou a bola, enfim, teve a posse da bola e só não conseguiu ser tão incisivo ofensivamente, não conseguia machucar a defesa do adversário, né? E claro que passa muito pela nossa construção não ter um meia, né? Aquele passe diferente, aquele toque refinado. E como o Caxias não se atirou de peito aberto para o jogo, segurou um pouco mais as linhas, os pontas não tinham espaço, né, para jogar nas costas da defesa, enfim, então o Inter não conseguia, ficou circulando bola, e como o Vitinho e Wanderson no primeiro tempo não estavam numa boa tarde inspirada tecnicamente daquele 1 para 1 de drible, né, o jogo ficou meio burocrático, o Inter tentando encontrar um espaço que não achava, porque não tinha o cara do passe diferente, o Carboneiro pelo meio ali por dentro, né, sendo a função, tentando exercer a função de meia, mas a gente sabe que ele não é um meia de fato, então até participou um pouco das ações, mas ele não tem o passe diferente, né, o time da jogada. O Bruno Henrique teve bons lampejos, mas também não conseguiu armar esse time sozinho. Então o Inter no primeiro tempo rodou a bola, mas não conseguia machucar a defesa do adversário. Também não sofreu, isso é verdade, né, mas o jogo foi se arrastando, né, na primeira etapa. O Roger até tentou inverter, a gente falava sobre isso no vídeo pré-jogo, né, tentou inverter os pontos de lado para ver se confundia um pouco a marcação do Caxias, mas, né, não acontecia nada de diferente, né. Então, pro segundo tempo ele buscou algo novo com a entrada do Gustavo Prado, mas até a gente esperava que o Prado fosse entrar na função de meia, de repente o Carboneiro vindo pelo lado, mas não, né, ele simplesmente fez uma troca simples ali de peça, o Gustavo Prado pelo lado, e aí eu acho que o Roger entrega muito sobre o que ele pensa do Gustavo Prado, acho que ele pensa muito mais no Gustavo Prado pelo lado do que por dentro, porque ele poderia ter o Gustavo Prado por dentro e o Carboneiro entrado pelo jogar o Carboneiro pro lado, ele não pensou assim o jogo, mas também a forma que ele pensou o jogo deu resultado, né? Porque o Gustavo Prado entra pelo lado, ele mantém o Vitinho, né? Muita gente queria que ele tivesse até tirado o Vitinho ao invés do Wanderson, mas o Vitinho cresce na partida, né? E aí tecnicamente ele cresce, eu acho que a mudança tática não fez tanta diferença assim no jogo, acho que mais é a parte individual de cada jogador que começou a aparecer mais no jogo, e aí o Inter faz o gol, e as coisas começam a fluir mais naturalmente, e naturalmente sai o segundo gol, o Vitinho da Estrela brilha, né, e acho até que por isso que ele deixa o Vitinho, né, e tira o Wanderson, porque o Vitinho é um ponta mais goleador, digamos assim, né, finaliza mais, busca mais o gol do que o Wanderson é muito mais combinador de jogadas para tentar, né, achar um jogador em condições de finalização, enfim. E aí o Inter consegue então ter essa vantagem e depois só administrou muito bem. E se forçasse um pouquinho mais, poderia ter feito mais gols, né? Mas fica essa não é pulga atrás da orelha, fica essa sensação assim, né? De que precisamos jogar, não é jogar mais, mas o Inter encontrou soluções para esse jogo, né? Específico, sem Alan Patrick, mas nos faz muita falta a figura do meia, né? E a gente já pensando para futuro, né, enfrentamento contra a Juventude ou o Grêmio, né, se não tiver Alan Patrick, a gente vai precisar encontrar outras situações, né, para poder machucar uma defesa um pouco mais qualificada, com todo respeito a do Caxias. Mas enfim, é comemorar essa vitória, né, aproveitar esse momento, levar pro segundo jogo no Beira-Rio, e que esses jogadores, Borré, Alan Patrick, Wesley, tentem se recuperar a tempo de estarem aptos numa possível final colorada, para que a gente tenha mais opções aí e o Roger consiga montar uma ação ofensiva mais incisiva.